Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, estamos iniciando um novo tema, pois em alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Graça e paz. E o nosso tema de hoje, continuamos na série Ao Vencedor e hoje a igreja em Sardes. E o nosso texto está em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Acompanhe comigo. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Portanto, aí a igreja que está dentro da cidade de Sardes, né? É verdade. Nós percebemos aí então que Sardes era uma cidade que vivia da sua glória do passado, né? Tendo sempre aqui na nossa mente que Deus, o Senhor Jesus, quando manda essa carta, ele sempre vai falar dentro de um contexto, pastor. Portanto, é necessário nós estarmos atentos ao contexto da onde está a igreja, porque é a isso que o Senhor está se referindo, né? Então, Sardes se gloriava do seu passado, seu tempo de poder, de glória, né? Tinha a fama de ser uma cidade muito próspera, porque ela estava situada, pastor, numa região onde havia ali abundância de ouro, prata, pedras preciosas. Ela tinha um próspero comércio de lã, couro, tecidos estampados, né? Não era o branco, portanto o Senhor vai falar aí das vestes brancas, né? Mas era estampado. Ela tinha uma imagem e uma aparência, mas ela já não era o que a aparência vendia, né? Era a questão da cidade, né? Ela era centrada, então, em passar uma imagem às pessoas, mas não o que de fato ela era, né? Tinha ali a produção das roupas estampadas, era uma cidade magnífica para o mundo do seu tempo, né? Ela foi toda construída, Sardes, no alto de uma colina, pastor. E amuralhada, né? Portanto, uma cidade fortificada. Ali, eles tinham uma autoconfiança na sua fortaleza, portanto, eles não vigiavam mais como era para ser vigilantes. Portanto, o Senhor vai falar sobre vigilância à igreja, né? Então, assim, ela foi cercada pelo inimigo. O inimigo estabeleceu ali tempo até achar um ponto de fragilidade nas muralhas de Sardes. Acharam? Sim. Foi invadida, rendida, né? Porque ela não foi vigilante. Então nós vamos perceber o Senhor Jesus falando aí, ser vigilante, senão virei como ladrão. Ele está se reportando exatamente ao tempo que ela foi invadida pelo ponto da sua fragilidade. Meu Deus. Né? E aí nós temos então uma igreja dentro dessa cultura. Ali tinha o templo da deusa Cibele, né? Que tinha a fama de ser a deusa que fazia os mortos reviver. Meu Deus do céu. Né? Ela tinha essa fama, então tudo está centrado, preste muita atenção, porque ligando a carta que o Senhor Jesus manda à igreja. A igreja, então, estava ali onde essa deusa Cibele era a madroeira, né? A madroeira de lá. E aí ela
tinha, segundo eles, um poder especial de restaurar a vida quem estava morto, né? Então, a igreja, ao invés, pastor, de influenciar a cidade pelo evangelho, ela foi influenciada pela cidade. Isso significa, em vez da igreja ser sal e luz, perdeu ali o sabor. Exatamente, um monumento de sal insípido que nada, né, não prestou mais para nada no meio da igreja. Então, nesse contexto, Jesus envia a carta à sua igreja, porque o que nós estamos falando desde o início, desde a igreja de Éfeso, pastor, porque o Senhor trata com misericórdia a sua igreja, a fim de que haja arrependimento e conserto. Né? Não havendo resposta, ele trata com disciplina. Não havendo resposta, vem o juízo. Então, o que nós estamos, em toda palavra oportuna, alertando a você e a nós mesmos, não queira chegar a receber o juízo de Deus. Então, veja bem, será que hoje, pastor, nós somos uma igreja viva, influente na cidade? Ou será que nós vendemos apenas uma imagem social, né, de boas obras sociais, aonde estamos? Como será hoje que está a igreja de Cristo aí onde você mora, aqui onde nós estamos, né? Será que estamos vivendo como é que nós estamos vivendo diante daquele que conhece as nossas obras, que sabe tudo a nosso respeito, né? Então, os membros dessa igreja entenderam claramente o que o Senhor Jesus estava dizendo, quando ele afirmou: seja vigilante, senão virei a você como ladrão, quando você menos esperar. Meu Deus. Então, essa cidade tinha uma performance muito forte, mas ela não tinha integridade. Verdade. O Senhor mesmo está dizendo isso. Tinha obras, mas as suas obras não eram dignas. Então a gente percebe, pastor, que às vezes pode ter uma agenda muito lotada, muitas atividades, fazendo muitas coisas, mas o Senhor disse: são muitas obras, mas não são dignas diante do meu Deus. Meu Deus. Não são íntegras, né? Isso é muito sério. Muito sério. Então a igreja, Jesus, a esta igreja, envia uma mensagem revelando a necessidade de um reavivamento. E aqui, pastor, eu quero dizer, amados e amadas, ou recebemos o reavivamento ou teremos o sepultamento. Porque havia 3 públicos nessa igreja, pastor. Meu Deus. Um público morto e um que estavam para morrer e um público que não se contaminou, portanto, tinha um público vivo, né, na vida de Deus. Isso é bom demais. E nós devemos olhar para essa carta, pastora, não como uma relíquia, mas como um espelho, né? Sim. E assim, então, enxergamos a nós mesmos. Isso é muito importante. Exatamente. Essa série que nós estamos trabalhando, as cartas às 7 igrejas, essa série ela fala muito particularmente com cada um de nós, porque nós somos a igreja, né? Sim. Então ela está tratando tanto particularmente como coletivamente a igreja do Senhor. E nesse tempo o Senhor está falando conosco, porque Ele é misericordioso, está dando tempo de oportunidade para que nós se arrependemos de tudo aquilo que não está agradando o Senhor, particularmente, coletivamente, para que nós possamos receber a misericórdia do Senhor. Pastor, nós vamos perceber, e você vai perceber nessa carta, que Jesus não está falando assim: o trono de Satanás está aí. Jesus não está dizendo a obra dos Nicolaítas, ele não está dizendo a obra de Balaão, Jezabel, um principado pressiona você. Ele não disse nada disso, sabe por quê? Porque Satanás não está preocupado com uma igreja que admira sua própria imagem, que idolatra sua própria imagem. Ela já está... O orgulho. Deus já está resistindo, não tem como. Já na verdade, já caiu, né? Já caiu. Exato, está caída. É muito importante que a gente olhe para nós mesmos. Quem nós somos, como nós estamos. Estamos agradando o Senhor? Estamos fazendo a diferença? Como estão as nossas obras? São perguntas que nós precisamos fazer todos os dias, né? Então, o que leva uma igreja a morrer dessa forma? É necessário você refletir, nós precisamos refletir, pastor, o que leva uma igreja a viver dessa forma? Olha, quando ela deixa a verdade da palavra de Deus, é uma delas. Quando ela se mistura com o mundo, é outra. Quando ela não é capaz de discernir a sua própria condição espiritual, é outra. Né? Quando ela não vive a prática da doutrina bíblica, da palavra do Senhor. E também quando ela não persevera no caminho da santidade. É isso que leva a igreja a viver de aparência.
né? Simplesmente só da imagem. Sim. Enquanto a igreja de Sardes, então, demonstrava uma aparência externa de espiritualidade, Deus enxergava ali a apatia espiritual da igreja. Não tem como fugir do conhecimento do Senhor, né? Até porque na outra carta, na carta de Tiatira, Jesus se apresenta como Filho de Deus, né? E ele vai dizer assim que ele tem os olhos de fogo, ele vê todas as coisas. Ele vê tudo, É muito lindo isso. Então a igreja precisa ou não ser reavivada? Ou reaviva ou está sepultada. Exatamente. Então olha só, Jesus tem o desejo de reavivar os corações. Esse é o desejo do Senhor. Se você deve ser hoje muito sincero com você mesmo, nós precisamos ser, pastor. Se você percebe, Senhor, me reaviva, do contrário, eu estou indo para um sepultamento espiritual. Nós precisamos ser muito sinceros diante do Senhor, porque essa igreja não estava enxergando a sua própria condição espiritual. Meu Deus. E o Senhor então está trazendo aqui, está chamando a atenção, né? Então olha bem, Jesus tem o desejo de reavivar os corações que estão desanimados, estão indo para a sepultura. Quando Jesus olhou para a igreja em Sardes, ele viu as causas, ele viu a enfermidade espiritual. A maioria dos crentes apenas tinha o nome no rol da igreja, mas o nome não estava no livro da vida. Meu Deus eterno. Isso é preocupante. Havia também muitos doentes, muitos fracos, portanto o Senhor diz, fortaleça esses porque eles estão para morrer. Ou seja, a UTI estava lotada, pastor, nessa igreja. E nesse tempo, a UTI está lotada ou não? Pastor, é muito forte. É muito sério, fase terminal, né? Porque de repente... tem pessoas que estão junto conosco, caminhando conosco, aparentemente parece que está tudo certo, sorrindo, mas sorrindo. Graças Pai, somebody love, Pai do Senhor. Entra, sai, volta, participa das festas, participa até mesmo do momento de oração, mas está na UTI. Misericórdia. Então a causa da morte da igreja em Sardes não era perseguição, não era heresia, falsas doutrinas, né? Mas o mundanismo, a questão da idolatria, né? A idolatria, a auto-idolatria, veja bem, né? Às vezes, pastor, tem pessoas que são assim, o avô foi da igreja, a mãe, os pais, os tios, aí a pessoa já é a terceira, quarta, quinta geração, ela sustenta uma aparência e um nome, mas não uma espiritualidade de fato, né? Verdade. Então, assim, o problema não foi a ausência total das obras, né? Mas a falta da integridade dessas obras. Veja bem, né? Embora indique uma igreja morta, existe algumas pessoas que não contaminaram as suas vestimentas, né? Há vários imperativos que Jesus usa, então, para a sua igreja. Primeiro, pastor, ser vigilante. Ser vigilante. É um imperativo. Consolida ou fortaleça, né, aqueles lá que estão fracos. A outra coisa, lembre-se do que você aprendeu, lembre-se. Guarde, ou seja, obedeça, né? E arrependa-se, voltar para o coração do Senhor. É verdade. Então, Jesus, ele pede à igreja que seja vigilante. Essa advertência, né, traz esperança para a igreja. Nós devemos acordar da apatia espiritual, vigilantes, zelosos e zelosas. A igreja precisa estar vigilante contra as ciladas do diabo, vigilantes contra si mesmo, pastor, contra a sua própria prepotência, né? Contra a sua auto-idolatria. Nós precisamos estar vigilantes contra as tentações do pecado, contra a influência que vem. A igreja foi influenciada pela cidade, né? É necessário. Então, o que mais Jesus pede à igreja para consolidar, né? E exatamente, Jesus pede para que a igreja cuide, né? Sim. Cuide daqueles que estão fracos, daqueles que estão chegando, daqueles que precisam ser fortificados, né? Fortalecidos. Isso é algo muito forte que precisa acontecer com a igreja. Isso é algo coletivo e particular também para cada um de nós. Então, pastor, até nós estávamos na escola de discípulos falando, né? A pessoa pode ser o mais rico do mundo, ela pode ter acesso a todas as medicações, o maquinário de exames de última geração, mas se o organismo dela não reagir a um tratamento, ela estando na UTI, se o organismo não reagir ao tratamento, é óbito, né? Portanto, você pode ter a melhor igreja, os melhores pregadores, Bíblia nas várias versões, no computador, no seu celular, né? A Bíblia impressa na sua mão, muitos louvores, ser líder, mas se você não reagir à graça de Deus, é sepultamento. Se não sair da passividade, você precisa sair, você precisa se mover.
Você precisa reagir espiritualmente. Sim. Você precisa fazer alguma coisa. Reagir para que haja vida no teu espírito. É necessário também, o Senhor nos diz que é preciso lembrar. Sim. Lembrar do que nós recebemos. Recebemos a palavra, você já recebeu a palavra, você tem ouvido a palavra. Nós temos sido instruídos como igreja, você talvez que já caminha há algum tempo, né? Então, o Senhor diz que nós precisamos lembrar e transmitir, né? E guardar, obedecer a palavra do Senhor. É muito importante, é necessário. Isso é o que o Senhor está nos falando através daqui de alguns imperativos sobre a igreja do Senhor. Algo muito importante mesmo que o Senhor, Ele diz arrepender-se, voltar. É aí que começa, pastor, a questão do nós se movermos. Se você está na UTI, aí é onde já começa a reação para que haja vida, para que você não morra. Se arrepender e voltar. Aí você vai estar diante do Senhor sendo revigorado, restaurado e reavivado. Em nome de Jesus. O arrependimento é a mudança de mentalidade. Exato. Às vezes a gente pensa, como uma pessoa conhecedora da palavra tem uma mentalidade dessa, né? Então é uma mudança de mentalidade. Então a igreja deveria voltar à santidade, né? E grandes bênçãos espirituais estavam aguardando isso acontecer, pastor, né? Ela voltando então à questão da vida da santidade. Então, por isso o Senhor vai falar das vestes brancas, né? O vencedor se vestirá assim, andará assim comigo. Ele está falando de santidade, de uma vida de pureza, de não se misturar com essas questões, não ser influenciado, né, por ela. Deixar o mundo para trás, né? Tiago vai dizer assim, ó, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Exato. Isso é muito sério. Ainda que havia algumas pessoas remanescentes, elas permaneciam fiéis a Cristo, né? Então Jesus é quem pode reavivar a sua igreja por meio do seu Espírito. Nós estamos começando e vamos enfrentar tempos mais difíceis neste mundo, nessa terra, consequentemente na nossa nação. Verdade. Né? E nós atravessaremos esse tempo pelo Espírito de Deus. Não é pela sua força, pela sua aparência, pela sua influência, mas é pelo Espírito de Deus, pastor, que nós conseguiremos atravessar. Sabe, pastor, a senhora falando sobre tempos difíceis, eu até já compartilhei com a senhora, mas quero compartilhar novamente. Tem coisas que estou vendo, nós estamos vendo, que há algum tempo eu pensava que eu não iria ver. Questão da tecnologia está muito avançada, então o tempo está correndo muito, amados. E as coisas estão acontecendo para um propósito, o propósito que Deus estabeleceu. E Ele está voltando, Ele está vindo buscar o Senhor e o tempo está se cumprindo sobre todos os povos, raças e nações. É tempo de voltar para o Senhor. Amém. Então a santidade é a garantia da glória futura da sua vida e da minha vida, né? O Senhor disse, essas pessoas andarão comigo. Você quer andar com Deus? Meu Deus. Andará com Deus e Deus andará com você. Vestidas de branco, pois são dignas, né? Diz a sua palavra. Então o vencedor receberá vestes brancas, que é o símbolo da pureza, da felicidade, da festa, da vitória, né? Em Cristo Jesus. Sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem vida com Deus aqui, não há vida com Deus no céu. Não tem como. Pastor, né? esse versículo aqui, ele é atual agora. Sim. Essas pessoas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. E eu posso dizer isso, pastora, que nós já estamos andando com o Senhor. Com certeza. Agora já estamos vivendo a eternidade. Isso é muito lindo, amados. Quem é do Senhor, quem anda com suas vestes, não contamina suas vestes com esse mundo, ele já está andando com o Senhor. Quer caminhar com o Senhor? Vem lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. Se arrependa e vem. Então, é isso que o Senhor nos fala através dessa carta. Poucas pessoas não tinham contaminado as suas vestimentas, né? E então essas poucas andarão comigo de branco, junto comigo, né? Porque são dignas. De modo nenhum, diz o Senhor, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Glória a Deus. Então fica essa palavra, nós abençoamos você com essa palavra neste dia, em nome de Jesus. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão lindo de
de poder ruminar a palavra do Senhor, refletir uma palavra tão linda, tão forte, tão poderosa, tão renovadora, tão, meu Deus, tão forte que nos dá vida em nosso espírito. E essa palavra nos traz esperança, Senhor. Essa palavra nos traz vida e nós somos direcionados à vontade do Senhor, papai. Nós não queremos viver de aparência, Senhor. Nós queremos viver, meu Deus, de uma forma íntegra. Nós queremos fazer algo que agrade o Senhor. Nós sabemos que o Senhor, meu Deus, não gosta de bolo de cenoura. O Senhor não gosta dessas coisas. Que o Senhor é apaixonado por vidas. Então usa-nos, Senhor Deus, nesse tempo para podermos, meu Deus, ser sal e luz. Viver esse tempo que o Senhor nos permite nessa terra. Mas influenciando, meu Deus, influenciando a nossa cidade, influenciando em nosso serviço, sendo luz, papai, como o Senhor pede para que nós sejamos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que fique aqui, meu Deus, uma mensagem, uma reflexão que possa ficar guardada, meu Deus, em cada coração. Para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e abençoamos a cada um e a cada uma, em nome de Jesus Cristo. Amém. E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.